Hoje eu quero falar um pouco do porquê eu me tornei favorável às ações afirmativas depois de muito tempo, talvez a maior parte da minha vida, sendo o contrário. Deixe sua curtida, seu comentário e se inscreva no canal. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre um daqueles temas quentes na arena pública brasileira, as cotas raciais, desde as salas de aula até os debates eleitorais. Essa tem sido uma questão muito falada nos últimos anos, desde que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, lá no início dos anos 2000, cria uma destinação de vagas para alunos negros oriundos de escolas públicas. Essa tem sido uma questão crescente, muitas outras instituições aderiram a isso. Hoje, leis federais regulamentam essa prática e as razões se explicam de muitas maneiras. E seja qual for a sua opinião, existem argumentos interessantes aí para se avaliar. Hoje eu quero falar um pouco do porquê eu me tornei favorável às ações afirmativas depois de muito tempo, talvez a maior parte da minha vida, sendo o contrário. O Brasil, para quem gosta de política, história, economia, é um país muito bom normalmente para quem menos precisa. A gente vê o Estado sendo muito benevolente para com quem é rico. E uma das razões, uma das evidências que a gente tem para isso é o tipo de mecanismo tributário que o nosso país tem. Na tributação brasileira sofre quem é mais pobre, porque não tem o seu imposto retido só na renda, mas tem em especial através dos itens básicos para a subsistência. A gente paga muito imposto em cima de remédio, a gente paga muito imposto em cima de alimentação. E isso arrebenta com quem é mais pobre. Proporcionalmente, os estudos são indiscutíveis. Quem paga mais imposto nesse país é o mais pobre. Ainda que nós estejamos, é claro, num local que não é muito bom para se empreender. Isso também é uma verdade. O Brasil é um país que está sempre nos rankings dos piores lugares para se empreender no mundo, mediante o tamanho da burocracia e o peso da carga tributária que nós temos. O fato é que aqui no Brasil, quem é mais rico se dá melhor. Quem é mais rico proporcionalmente paga menos imposto. Mas essas condições de superioridade se manifestam, às vezes, de uma forma ainda maior quando a gente fala sobre alguns temas específicos ou quando a gente lida com alguns grupos específicos, especialmente os negros. Por que razão a gente deveria, então, olhar para esse público e de uma forma diferenciada? Recentemente, eu vinha lendo, e cheguei à conclusão desse livro aqui, do Dagoberto José Fonseca. Ele é um sociólogo brasileiro, professor numa universidade pública aqui de São Paulo e formado pela PUC, também aqui de São Paulo, o Políticas Públicas e Ações Afirmativas. É um livro de 2006, um livro que ainda reflete o início de algumas dessas ações afirmativas aqui no Brasil, e uma obra curtinha, mas que tem lições preciosas a dar sobre esse tema. E aqui eu encontrei dados históricos que fortaleceram a minha convicção de que as cotas raciais são legítimas num país como o nosso. Por quê? Quando a gente pensa no Brasil, a gente está falando no país que mais trouxe negros naquelas condições insalubres em todo o planeta. Ou seja, o tráfico transatlântico mundial
teve no Brasil o seu maior exportador. Em comparação com outros países onde também vigorou a escravidão, o Brasil também consegue ser pior em relação ao momento onde essa prática nefasta terminou. O Brasil foi o último país no Ocidente a acabar com a escravidão. Ou seja, nós temos mão de obra escrava, notoriamente negra, formando a grande força produtora desse país durante séculos. E o interessante a se pensar é que os negros jamais tiveram a oportunidade de ter algum tipo de inserção social posteriormente ao cativeiro. Pelo contrário, quando eles são libertos do cativeiro físico e literal que eles sofriam, eles começam a experimentar um cativeiro conceitual que surge ali no século XIX com as ideias do darwinismo social, as ideias que realmente impunham aos negros um tipo de inferioridade inata à sua condição étnica. E o Brasil importa muito essas ideias, as ideias do darwinismo social. Se você pega o início do século XX, a revista Brasil Médico, que era uma revista médica na época, ela lidava muito profundamente com a criminologia e identificava os traços negroides como sendo fatores de criminalidade. Ou seja, o negro no Brasil ele sai da condição de escravo e ele é colocado na condição de criminoso dentro do aspecto intelectual no nosso país. Mas, além disso, a gente encontra alguns outros dados interessantes aqui nesse livro. Por exemplo, ele lida de uma forma específica com o processo de colonização, especialmente aqui no sul do Brasil, que foi motivado, né, pela necessidade de mão de obra estrangeira pós-libertação. E nesse processo de colonização a gente tem algo interessante. A colonização recebe europeus de diversos países, os destina de forma especial, mas não exclusivamente, ao sul do país, e promove a esses novos cidadãos brasileiros, isso porque a maior parte deles recebeu cidadania em pouco tempo, uma série de possibilidades e condições para sua inserção social aqui no país. Uma delas era o financiamento de terras, ou seja, quando você conhece uma família com sobrenome europeu e que hoje habita a região do sul do Brasil, você está tendo contato com descendentes de pessoas que vieram procurando condições melhores do que a Europa podia oferecer naquele contexto, chegam ao Brasil e encontram terra e financiamento, inclusive bancário, bancado pelo Estado, para que estabelecessem as suas vidas aqui no Brasil. E aí é interessante a gente pensar que, poxa, o Brasil é uma mãe para quem vem de fora. Entretanto, os negros que já estavam aqui colocados e que tinham sido postos para fora da escravidão, o que imediatamente faz com que eles percam casa, percam comida, não foram de nenhuma forma beneficiados com algum tipo de ajuda estatal que permitisse essa inserção deles. Pelo contrário, um grande evento que acontece no início da República Brasileira é a queima dos papéis que eram mantidos pelo Ministério da Economia da época, o Ministério da Fazenda, sobre o tráfico e a posse de negros no Brasil. E a razão para isso, dizem os historiadores, é que os proprietários de escravos queriam indenização pela perda que tinham tido em mão de obra. Ou seja, quando a gente fala em algum tipo de ajuda do Estado brasileiro para quem havia sido escravizado,
o que nós temos na realidade é uma ajuda para quem, ou melhor, uma ajuda que havia sido pretendida e destinada para quem havia escravizado. Isso é a realidade do nosso país. Ou seja, nós temos pessoas que constroem com a sua mão de obra o Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, não encontram sequer a oportunidade de agora viverem como cidadãos plenos de direito. Ou seja, a gente tem uma determinada etnia que havia sido marginalizada com, durante muito tempo, justificativa teológica, e a igreja também se serve muito da mão de obra dessa gente, e, em algum momento depois de livre, não tem nenhum tipo de compensação ou possibilidade de inserção. Lhes restam as favelas. Favela da Providência, inclusive, que é a primeira do país, a primeira do estado do Rio de Janeiro, ela surge nesse contexto, né? Negros que haviam ido à guerra e havia sido prometido a eles não só a liberdade, mas também uma casa própria. A liberdade lhes é de fato concedida, mas a casa própria nunca chega. Durante muito tempo eles ficaram ali nas imediações do centro do Rio, onde havia um grande QG do Exército, e, esperando por providências, tomam o que viria a ser a favela da Providência, que leva no nome essa necessidade de que promessas fossem cumpridas, promessas que nunca foram efetivamente colocadas. Então, perceba, nós temos dois momentos, dois públicos diferentes que são tratados de formas muito desiguais. A gente tem um europeu que vem ao Brasil por iniciativa própria, pela vontade de desbravar uma nova terra e procurar condições melhores de vida, e a gente tem o escravo que foi trazido à força e que lhe foram negados direitos mínimos, como, por exemplo, direito ao casamento, a possibilidade de que a família criada no cativeiro fosse mantida unida. Todos esses direitos básicos lhes foram negados e também não lhes é posta nenhuma possibilidade de vida digna após a escravidão. Por essa razão, as cotas raciais tão recentes aqui no Brasil são sugeridas, e por essa razão se defende que elas sejam legítimas. Por essa razão eu vejo que a gente deveria ser a favor delas, porque mesmo tardiamente a gente proporciona a possibilidade da inserção dessas pessoas numa condição de vida mais digna. Eu sou adventista do sétimo dia, eu tenho uma ligação muito forte com a teologia, eu trabalho como editor de livros nessa área, sou jornalista atualmente, trabalhando nesse contexto que me deixa muito feliz. E na Igreja Adventista existe uma das fundadoras da igreja, a senhora Ellen White, que escreveu sobre essa questão da necessidade de reparar os negros pelos prejuízos coletivos que eles sofreram. E, na versão atual, publicada pela casa publicadora do livro Testemunhos para a Igreja, nesse caso aqui o volume 9, a gente encontra na página 160 um parágrafo que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: muito mais poderia ter sido realizado pelo povo americano se esforços adequados em favor dos negros libertos houvessem sido postos em prática pelo governo e pelas igrejas cristãs logo após a emancipação. O dinheiro deveria ter sido utilizado livremente em favor do cuidado e da educação desses, num momento em que era muito grande a sua necessidade. Mas o governo, após pequeno esforço, deixou os negros a se debaterem sem auxílio em suas tremendas dificuldades. Algumas das fortes igrejas cristãs iniciaram um bom trabalho, porém, infelizmente, fracassaram, alcançando relativamente poucos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também falhou na parte que lhe cabia.
alguns esforços perseverantes têm sido postos em prática por indivíduos e sociedades a fim de erguerem o povo negro, e essa tem sido uma obra nobre. Quão poucos, porém, têm tomado parte em tal obra, a qual deveria haver contato com a solidariedade e ajuda de todos. O que a gente encontra nesse texto que é interessante, né? E qual é a medida que Ellen White toma e sugere naquele contexto? É o de investimento em educação. Educação que faria com que as pessoas tivessem meios para conquistar essa liberdade mais plena, mais completa, com a possibilidade de encontrar uma vida mais digna através dos seus próprios esforços. Por que eu acho isso interessante? Por que eu acho que as cotas raciais são uma boa? É porque através da educação a gente está dando a possibilidade de que as pessoas encontrem meios para pescarem por si mesmas. Ou seja, aquele velho discurso de que a gente deve não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, está pressuposto aqui nesse discurso. E a gente vê muita gente que fala sobre a importância das pessoas se esforçarem e encontrarem a própria liberdade, mas acabam ignorando as cotas raciais como uma dessas ferramentas. As cotas raciais que corrigem uma falha que é do governo brasileiro com todos, que é o de uma educação básica decente, uma educação de qualidade que possibilitaria a aprovação no vestibular, mas que corrige um determinado grupo presente na história do Brasil que foi, pelo Estado, colocado numa condição desfavorável. É claro que existem muitos tipos de pobre no Brasil, mas quando a gente fala das cotas raciais com critério étnico, a gente está falando de pessoas que foram relegadas à pobreza através de mecanismos que impossibilitaram uma ascensão social digna. E o que Ellen White faz é dizer, olha, na ocasião que foram libertos, eles deveriam ter contado com ajuda, deveriam ter tido possibilidades para o desenvolvimento pessoal. E, em resultado disso, ela propõe educação, ela propõe letramento, e isso tudo foi realizado, talvez num vídeo no futuro a gente possa falar um pouco sobre a participação da Igreja Adventista no processo de inclusão, inserção e promoção de melhores condições para os negros lá nos Estados Unidos, inclusive os negros do Sul, né, que foram os mais sofridos nesse contexto. Uma outra razão pela qual as pessoas acabam ignorando a legitimidade das cotas raciais tem a ver, além dessa resistência com privilegiar uma raça, como se essa raça não tivesse sido deferida e de forma proposital pelo Estado, e agora estivesse tendo uma pequena reparação. Uma outra razão é a ideia de que essas cotas e essas ações afirmativas seriam uma ideia de esquerda. Então, uma pessoa com um pensamento mais liberal deveria ser contra. E eu encontrei um argumento que, aqui no livro do Dagoberto Fonseca, que foi muito interessante, em que ele basicamente vai dizer que não, que se a gente for ver através de outras ideologias que não um posicionamento marxista, existem também algumas boas razões para ser favorável às cotas raciais, né? Inclusive do ponto de vista que essas cotas, uma vez aplicadas, proporcionam mecanismos de ascensão e de mobilidade social que resultam numa melhora de condições de vida, né, de condições financeiras. Ele diz assim, a partir da página 125, já no finalzinho do livro, o seguinte: muitos são os que veem nas políticas públicas uma ação eminentemente voltada para os interesses dos movimentos negros fundamentados no marxismo e na busca de direitos sociais embasados pela luta de classes. A elite branca seria a exploradora, expropriadora e expoliadora dos negros e dos diversos grupos étnicos indígenas desde o descobrimento. Essa leitura se traduz na oposição ao branco originário do processo de imigração europeia no final do século XIX, que recebeu grandes benefícios sociais do Estado e acabou formando a base da atual classe média.
Nesse processo, a população negra continuou à margem da sociedade de classes. Assim, muitos consideram que essas reivindicações do movimento negro estão calcadas em propostas marxistas que ferem a lógica de uma sociedade democrática e assentado nos valores do cristianismo e do liberalismo. Encaram as políticas públicas focadas como um perigo iminente de cisão da sociedade nacional, posto que seriam políticas separatistas, que distinguiriam negros de não negros. Mais do que isso, estabeleceriam um recorte político entre pobres pelo simples traço diacrônico da cor e da raça. As ações afirmativas seriam contrárias ao princípio místico das três raças irmãs, que construíram a sociedade brasileira e fundaram uma verdadeira democracia racial nos trópicos, sem a mancha do racismo presente nos Estados Unidos e na África do Sul, por exemplo. No entanto, as ações afirmativas também são vistas por integrantes dos movimentos sociais, políticos e intelectuais como reivindicação de que não tem nenhum assento nas teorias do marxismo revolucionário, na medida em que se apresentam à sociedade como necessidade da integração à ordem vigente. Os artífices das políticas de afirmações afirmativas, inclusive das cotas, demandam mecanismos legais e formais de inclusão na lógica competitiva do mercado de bens materiais e simbólicos produzidos pelo sistema capitalista. Nesse contexto, as ações afirmativas não estão fundamentadas em princípios revolucionários ou na constituição de uma nova ordem baseada em separações. Ao contrário, fundamentam-se na lógica da unidade e da diversidade de talentos, para a produção cada vez maior de profissionais qualificados para atender ao mercado. As ações afirmativas visam a constituição de reformas estruturais na sociedade, a fim de ampliar o número de indivíduos participantes na cidadania republicana, bem como o universo daqueles que participarão efetivamente da construção da nação. Dessa maneira, as ações afirmativas têm origem no liberalismo, apostam na capacidade e no talento individuais, mas necessitam da ordenação e regulação do Estado para se fazer valer. Assim é que os negros vão solicitar ao Estado liberal que cumpra seu papel histórico, ou seja, o de manter a liberdade, mas também de promover a competitividade justa no mercado. Não é à toa que diversos organismos multilaterais, como o Banco Mundial e a ONU, desejam que o Brasil adote tais políticas o mais breve possível, permitindo que indivíduos talentosos, presentes em grupos vulneráveis, possam ser incorporados à sociedade competitiva e de consumo. Pois bem, aqui a gente encontra uma visão diferente daquela que muitas vezes é alardeada por aí. Muito recentemente, uma grande promotora da causa dos negros no Brasil, sendo ela mesmo negra, Djamila Ribeiro, sendo perguntada, e respondendo uma pergunta, disse que sim, que o estar associado ao movimento negro seria necessariamente ser favorável a medidas de esquerda. Mas o que a gente percebe através de um outro intelectual, também negro e também pesquisador, é que as ações afirmativas podem gerar resultados que vão além de nichos ideológicos específicos como o do marxismo. E a gente também percebeu aqui no vídeo e no argumento que eu me propus a mostrar para vocês que a própria Ellen White, para quem é adventista e tal, é uma pessoa que se posicionou na época dela, e se você não é adventista também, continua sendo um argumento relevante, uma vez que ela foi uma pessoa importante para os Estados Unidos, é tida como uma das 100 norte-americanas mais importantes da história, uma pessoa que naquela época já tinha uma visão progressista em relação a isso, ou seja, tinha uma visão de que as medidas afirmativas seriam positivas e seriam mais do que isso necessárias para a inserção do povo negro na sociedade. Eu acho que essas são questões importantes para a gente pensar. O Brasil é um país muito bom para quem é rico. O Brasil é um país que foi muito receptivo para com famílias que chegaram aqui sem ter recurso nenhum e que acabaram constituindo as suas riquezas através da ajuda do Estado, mediante políticas agrárias, que abriram portas para que essas pessoas construíssem a sua riqueza através do próprio esforço.
Quando a gente fala das medidas afirmativas no país de hoje, no Brasil de hoje, o que a gente quer é algo muito semelhante. É que pessoas que não tiveram recursos, e mais do que isso, sofrem as consequências históricas de terem sido escravizadas, usufruam de melhores condições de vida e consigam isso através do próprio esforço. O esforço de passar num vestibular, tendo alguma ajudinha do Estado, sim, mas tendo uma ajudinha que é semelhante à do empresário que pega um empréstimo no BNDES com financiamento, semelhante a daqueles imigrantes, hoje proprietários de terras e com boas condições financeiras, que tiveram condições que os favoreceram no momento em que vieram para o Brasil, procurando melhores condições de vida. O que os negros pedem, quando pedem políticas afirmativas, ou seja, que os favoreçam de alguma forma, é que essa mesma mão do Estado que se estende para muita gente se faça presente também para eles. Se você quer pensar um pouquinho sobre essas questões e gosta de refletir sobre as discussões de religião e raça aqui no Brasil, você pode ler o meu livro, escrito junto com o doutor Isaac Malheiros, o Pela Estrada da Liberdade, a religião na história abolicionista e antirracista, publicado pela editora Saber Criativo. Vai ser um prazer ter você como meu leitor. Eu agradeço a tua atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo também com os seus amigos. Usa o grupo do WhatsApp para espalhar essas ideias. A gente se vê na próxima. Espero que seja breve. Até lá. Tchau, tchau.